Você é daqueles alunos que pega a partitura uma vez, já vai tentando decorar o máximo que você consegue da música e depois nunca mais pega a partitura de novo? Nesse vídeo eu vou explicar por que isso atrapalha o seu desenvolvimento no piano e por que é tão importante a gente saber ler partitura. Mas principalmente eu vou falar nesse vídeo como é que você pode largar o vício de decorar todas as músicas que você vai tocar. Então, se eu já sei que aquele é um sol, eu não preciso colocar sol, fá, mi, ré, dó, que muitos acabam evoluindo mais rápido no piano e a leitura de partitura fica para trás. Vai analisar o tempo, vai analisar a estrutura por padrão. Combinado? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre 3 pontos principais. Como estudar suas partituras, como deve ser seu olhar sobre as partituras e o terceiro, um método de estudo para você inserir na sua rotina para te ajudar a melhorar a sua leitura de partitura. Gente, eu enfatizo sempre bastante como é importante a gente saber ler a partitura e a gente usar no nosso dia a dia de estudo. Não, você não precisa decorar todas as músicas que você vai tocar. E quando a gente treina a partitura, você consegue muito bem colocar uma música na sua frente e ela já sair encaminhada porque você tem uma boa leitura de partitura e é isso que todo pianista faz. A partitura, ela te ajuda, principalmente no piano, ela é essencial. Essa é a palavra. Ela é essencial para te ajudar você a evoluir. Ela serve como um guia de estudo mesmo. Só que muitos acabam evoluindo mais rápido no piano e a leitura de partitura fica para trás. Então você acaba decorando muito mais as músicas do que de fato lendo a partitura. E a partitura, ela é um amigo, né? Ela não é um inimigo. Ela vai ser o seu aliado para você conseguir tocar mais rápido qualquer música que você quiser. Mas para isso você precisa aprender a ler partitura. Se você já está gostando desse vídeo, gostou desse assunto, deixa o like para vocês não esquecerem quando o vídeo acabar. Então, bora para a aula. Então, para essa aula, eu preparei um materialzinho, vai aparecer para vocês. A gente vai usar ele para vocês aprenderem os métodos de leitura de partitura. Como é que a gente pode melhorar isso no nosso estudo? Então, a gente vai usar esse material que eu mesma preparei como base, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa uma música nova é analisar o início dela. Então, a gente tem que analisar, vou dar um zoom aqui, a gente tem que analisar a clave, a fórmula de compasso, qual é o tempo final da música, caso tiver, geralmente aqui não tem, porque é só um exercício, geralmente tem nas músicas, aqui em cima da clave aparece ali para você o tempo final, seja em forma de nome. Aí você pesquisa o que é um allegro, o que é um allegretto. Você pesquisa no Google que vai aparecer para você. Mas tem também na minha apostila, viu? Todos esses detalhezinhos. Mas geralmente tem o tempo da música logo em cima aqui no começo. E outra coisa que a gente precisa ver também é a armadura de clave. Nesse caso do exercício não temos armadura de clave, então palmas, porque que bom que não tem armadura de clave. Mas isso são coisas que você precisa analisar. Então, vamos lá. Clave, armadura de clave, se tiver, nesse caso, ela é a armadura sem nenhum bemol nem sustenido, fórmula de compasso e o tempo final da música. Então, vamos continuar. Quando a gente pega uma partitura nova, geralmente o que a gente faz, e eu gosto muito de fazer, principalmente com alunos iniciantes, é colocar o nome nas notas. Então você analisa, vê que nota que a gente tem aqui e coloca o nome na nota. No caso aqui a gente tem 4 dós, então a gente coloca dó, 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 dó. Só que vocês viram que eu coloquei os nomes para todas as notas? Por que isso depois de um tempo é ruim? Porque você não vai analisar o visual, o que está acontecendo. Então o que a gente faz? Coloca o nome em uma nota e aí se tiver repetidas você não coloca. Porque depois de um tempo isso pode virar um vício, a longo prazo não ser tão bom. Então, para quem é iniciante, legal fazer um joinha. Mas para quem já tá mais avançado, não é bom. Mas vamos lá que eu vou explicar também em qual momento isso deve ser trocado. Então, conforme você vai avançando,
É natural, nas músicas, nas novas músicas, partituras, você está avançando, é natural que surjam notas diferentes que você nunca viu. Aí o que você faz com as notas novas? Coloca o nome nessas notas novas. Aos poucos, o seu cérebro vai se adaptando e memorizando de uma forma natural essas notas novas que aparecem. Não devemos fazer duas coisas: colocar nome nas notas repetidas, que é esse caso aqui, e também não devemos colocar nome nas notas quando a gente tem sequências. Mas eu vou explicar isso agora no segundo ponto. Por que que é ruim a gente colocar nome em todas as notas? Se eu coloco o nome, por exemplo, nesse dó de baixo e no dó de cima, e eu tô acostumando a ler as notas, pode ser que você troque a posição do dó que você precisa tocar. Então, por exemplo, o primeiro dó é aqui. E aí, na hora que você tá tocando, você viu o dó ali de novo, só que elas estão em posições diferentes. O que que pode acontecer? Eu toquei o dó aqui. E aí, na hora da pressa, você acaba tocando o dó aqui de novo, sem analisar o desenho das notas para onde elas foram. Mas se você observar o desenho, a gente tem claramente uma subida mostrando que são dós diferentes. Um dó de baixo e um dó de cima. Então, lembre-se, o nome da nota nunca é mais importante que a posição dela. Apesar da gente ter colocado os nomes de dó, elas são notas diferentes, elas têm sons diferentes. Então, elas estão em posições diferentes. Combinado? Então, agora, bora pro próximo. Então, eu espero que esse microfone esteja dando tudo certo. Então, vamos continuar a nossa aula. Vou apagar isso aqui. E aí a gente vai analisar, então, esta partitura. Então, primeiro, para a gente começar, uma das coisas que vocês precisam entender: a leitura de partitura, ela não funciona com você catando milho no piano, notinha por notinha. Como é que ela funciona? É uma leitura por desenhos. A gente vê padrões. A gente não analisa nome de nota isolada, a gente analisa padrões. Isso é que faz qualquer tipo de leitura, seja uma leitura de um texto, seja uma leitura de uma partitura. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente começa a ler, né, criança, primeiro a gente aprende as notas separadas. Então, você já aprendeu se é dó, ré, mi, fá, sol? Ali você aprendeu quais são? Isso quer dizer que você está aprendendo notas separadas ou letras separadas. Conforme você avança no ano seguinte, aí você aprende sílabas. Aí você avança mais, você vai aprendendo palavras. Quem faz leitura dinâmica, né, consegue ler até uma linha completa numa batida, né? Você olha e lê uma linha completa. É basicamente isso que eu vou ensinar para vocês nessa aula. Como é que a gente faz a nossa leitura sair de notas isoladas para ela ir para um padrão, para a gente entender o desenho, o padrão. É assim que se faz a leitura de partitura. Então, vamos lá. A gente está olhando aqui um dó, então eu vou anotar aqui, para quem não sabe. A gente tem um dó. Esse daqui é o que a gente chama de dó central. O dó central, ele geralmente vai ficar no centro do seu piano, tá? E a gente tem um outro dó que eu já sei qual é um pouco aqui mais abaixo. Quando eu olho essa nota, eu não tô olhando que ela é um dó. O que que eu sei dela? Ela é aqui. Eu sei que ela é aqui. Se eu encontro um outro dó diferente, eu não tô pensando que é um dó. Eu não vou me confundir nesse dó, porque eu sei que é outra nota. Então, para fechar esse ponto, a gente não cata nota por nota, ou milhinho, né? A gente não fica ali catando feijão, catando milhinho. A gente vai olhar onde estão as notas no geral. O que que a gente tem? Uma repetição de nota, né? A gente vê um padrão de 4 notas repetidas. Então, eu não preciso escrever aqui que esse é um dó, esse é um dó, esse é um dó e esse é um dó. Senão eu vou condicionar minha cabeça a ler dó, 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 dó.
É como se essas notas aqui, elas nem existissem mais para o seu cérebro. Por que que ele vai ler ali aquelas notas, né? Se você já decodificou. Então é um dó, 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 dó. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que o seu cérebro identifique o padrão. Então, se você tem dúvida, você escreve aqui dó. E aí começa. Dó. Ah, então se esse é dó, o próximo é dó. O próximo é dó. E o próximo é dó. Seu cérebro, ele tá decodificando o padrão, que são 4 notas repetidas. E aí a gente tem uma segunda coisa, que é aqui, ó. A gente tá passando de uma linha para um espaço. De uma linha para um espaço. Então, a gente tem uma sequência aqui. Toda vez que a gente tem linha para espaço, depois linha, depois espaço, a gente tem um movimento sequenciado. Linha, espaço, linha, espaço. Aqui, eu tô saindo de uma linha suplementar, que é essa linha aqui, indo para esse espaço vazio. Você vê que essa nota, ela não tá entre linhas. Paguei, então a gente tem linha e espaço. Então, se eu tava em dó e ela foi para o espaço, ela foi para a nota ao lado, que é ré. Então, eu vou anotar aqui ré. Já vou apagar esse. Então, o que que eu sei? Eu tenho 4 notas e são todas repetidas, né? Então, eu tenho ré, 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 ré. Ah, aqui eu tenho uma coisa diferente. Vamos analisar esse desenho. Ele sobe, desce, sobe, só que é bem curtinho, né? É um sobe, desce bem pequeno. Ele vai linha, não, espaço, linha, espaço, linha. Ah, então é uma sequência também. Ré, mi, ré, mi. Espaço, linha, espaço, linha. Então, você vê que eu não preciso pensar tanto que nota que é. Eu tava aqui, ó, é uma sequência, ele tá seguindo aqui, né? Então, essa nota anterior é a mesma dessa. Aí, o que que ele fez? Subiu, desceu, subiu. Então, a gente vai vendo esses padrões e vai ficando um pouco mais fácil de você enxergar. Eu não preciso ver que é um ré, mi, ré e mi. O que eu preciso saber? Ele estava aqui, subiu, desceu, subiu. Agora aqui é um desenho diferente, a gente já não tem mais linha e espaço, a gente tem espaço e espaço, outro espaço e outro espaço. E ainda assim eles têm esse padrão de subir e descer. Se não é a nota do lado que eu vou tocar, então eu vou pular uma. Quando a gente tem tanto linha com linha e espaço com espaço, a gente pula uma nota. Então, se eu tenho linha e linha, vamos usar de exemplo, é dó e mi. Linha e linha. Se eu tenho espaço e espaços, eu preciso pular uma nota. Porque uma nota ficaria na linha, né? Porque é linha e espaço, linha e espaço. Então, se eu tenho 2 espaços, é ré, fá, nesse exemplo aqui. Então, eu tô em ré, ele foi direto para outro espaço. Então, eu não preciso saber necessariamente que é fá. Eu só preciso pular o mi. Agora aqui, a gente tem um que ele sobe mais, só que é tudo sequência. Como é que eu sei que é sequência? Pelo desenho. Porque aqui ele tá numa linha, aí ele foi para um espaço. Linha, espaço. Ah, então é uma sequência de 4 notas subindo. No caso é dó, ré, mi, fá, né? Você não precisa saber que é dó, ré, mi, fá. Se a primeira você já sabe, é a do lado, a do lado e a do lado. Então, a gente tem aqui uma descida. Então, vamos analisar.
linha, tá no espaço, descendo. Tá na linha próximo e no espaço. E por último, na linha. Ele arrumou tudo aqui, ficou tão feio. Aí. Então, a gente tem uma descida e uma sequência. Por acaso, eu já sei, né, que aqui temos um sol. Então, se eu já sei que aquele é um sol, eu não preciso colocar sol, fá, mi, ré, dó. Sol, desceu, 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 desceu. Sol, fá, mi, ré, dó. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida desse tipo de leitura, vocês deixam, por favor, nos comentários. Mas bora pro próximo tipo. Então, aqui, o que a gente pode observar? Vamos lá. A gente tem uma sequência, é uma sequência subindo e depois descendo. A gente pode observar que é linha, espaço, linha, espaço. Eu não vou escrever, eu vou tentar dar um jeito de mostrar aí na hora, mas vamos lá. Então, primeiro é linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, espaço, linha e vem descendo, linha, espaço, linha. Então, a gente tem uma sequência. Por quê? Porque todo o desenho foi formado em torno desse desenho, de espaço e linha. Então, eu vou tocar mais uma vez. A gente estava analisando intervalos melódicos, que eles são sequenciados, né? A gente já vai analisar outros intervalos melódicos. Mas vamos pensar agora em intervalos harmônicos, que significa quando a gente tem estruturas em conjunto. Então, vocês podem olhar aqui que dó e mi vem um em cima do outro. Dó e mi, um em cima do outro. Isso é que a gente chama de intervalos harmônicos, porque eles funcionam com uma harmonia entre eles. E é assim que a gente forma também nossos acordes, né? São 3 notas em harmonia. E como é que a gente pode analisar montagem de intervalo harmônico? Então, vamos olhar aqui embaixo. Aqui a gente tem todos os intervalos e aos poucos o seu olho ele vai se acostumando a enxergar esses intervalos, sejam eles melódicos ou harmônicos, tanto faz, o olho ele vai aos poucos se acostumando. Então, o mais fácil que a gente tem é o de segunda, e vem terça, quarta e assim por diante. Vocês veem que no desenho eles já têm espaçamentos diferentes, e é esse espaçamento que a gente está analisando. Então, vamos analisar esse primeiro desenho nosso. A gente tem um intervalo de terça, que a gente sabe que a primeira nota é dó. Já decoramos. Se eu sei que a primeira nota é dó, a outra, ela vem na linha e tá pulando. E a gente toca ao mesmo tempo. Então, a gente tem, nesse caso, um conjunto que os dois vêm na linha. Então, é assim que soa. Então, é um conjunto onde 2 vem na linha. Agora, se a gente vir para esse do lado, a gente tem 2 notas no espaço. Isso quer dizer que também elas estão pulando, elas não são uma sequência. No caso, é Ré e Fá. Ré, talvez a nota base, mas a nota de cima, a gente não precisa necessariamente ler. É só, são 2 notas juntas, né? Assim, são 2 notas ao mesmo tempo, mas tem uma nota faltando entre elas. Aí, a próxima, é um Mi. E aí tá 2 na linha, então eu tenho que pular. Aqui também. Puxa, então eu tenho 2 notas no espaço, uma é Fá e a outra é a nota que pula, né? Tem que pular uma e chegar nela. E volta. Opa, risquei tudo. Toda vez eu faço isso. E volta. Nossa, mas
Mas agora eu tenho um desenho engraçado aqui, né? Porque as minhas terças, elas estão subindo e descendo. E isso aparece muito nas músicas, bastante mesmo. Então, eu tenho uma troca de terça. Então, esses são os desenhos que a gente tem que começar a enxergar, sem você precisar ficar catando milhinho. E se eu já vi lá em cima, no exercício, se eu já aprendi no exercício anterior, que essas notas aqui, se a gente olhar só embaixo, né, a gente tá subindo e descendo. Quando a gente olha completo, então tá subindo o grupinho e descendo, né? Aí, vamos analisar agora esses três aqui. Eu tenho 3 notas na linha. Eu nem vou falar o nome delas, só a primeira, para vocês entenderem como funciona. Eu tenho 3 notas na linha. Então, eu tenho uma nota, a primeira, né, que é o nosso Dó, que todo mundo, a maioria já conhece. Então, é a primeira, Dó. Depois eu pulo uma e eu pulo outra. Eu pulei 2 notas, que é o Ré e o Fá. Mas você não precisa saber. Você só precisa saber que quando você vai tocar, você vai pular ela no piano. Eu vou mostrar aí pra vocês uma imagem, né, do que eu tô tocando agora. Né? Então, quando a gente se depara com um acorde, a gente não lê nota por nota. Eu nunca vou ler isso aqui sendo Dó, Mi e Sol. Dó, Mi e Sol. A gente não lê assim. A gente lê o conjunto. É um padrão de linha, linha, linha. Então, eu tenho que pular algumas notas. Eu toco o dedo 1, o dedo 3 e o dedo 5. Em Dó, Mi e Sol. Que por acaso, agora a gente sabe. Mas o certo é você tocar antes de saber, sabe? Essa que é a ideia. E aí depois a gente tem um outro padrão, que é a mesma coisa, só que a gente tem espaço, espaço, espaço. Ele teve uma leve subida aqui, mas eu vou colocar aqui a primeira nota só, que é um Ré. Então, o Ré no espaço, pulou uma, depois pulou outra. Então, o Ré no espaço, pulou uma e depois pulou outra. São essas notas aqui, né, que a gente pulou, que é o Mi e o Sol. Por acaso eu sei, mas você não precisa saber. Vai saber como tocar. Depois a gente vai aqui pro próximo. Linha com linha. E aí eu voltei pro meu Dó. Então vocês veem como é que a gente começa a fazer a leitura de partitura? Ela não é uma coisa isolada, né? E se eu antes tivesse aprendido a ler partitura dessa maneira, eu não teria gastado tanto tempo estudando do jeito errado, com medo da partitura e com medo desses desenhos que informam para você como tocar, e a gente já vai ver desenhos mais difíceis. Mas agora a gente vai para o terceiro ponto, que é uma outra coisa que a gente precisa analisar. Quando a gente está lendo a partitura, né? Então, a gente não pode esquecer do nosso ritmo. Então, como é que a leitura deve ser feita? A gente sempre analisa o ritmo. Quando a gente chegou aqui, ó, nós temos uma... Deixa eu riscar aqui. A gente tem, ó, 4 semibreves. Então, é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente tem que sempre analisar o que está acontecendo na música conforme o ritmo. 2, 1, 2. Não é só ler a partitura. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Passar pro lado aqui. 1, 2, 1, 2 e voltou. 2, 1, 2. Se vocês têm dificuldade com ritmo, deixa aqui nos comentários. Eu pretendo fazer um vídeo, mas na minha apostila
que tá o link na descrição. Ela já explica tudo o que você precisa saber sobre como estudar ritmo. Se você se depara com ritmos mais difíceis, para quem aí já sabe, né, leitura de tempo e ritmos mais difíceis, eu sugiro a vocês estudarem a música, às vezes até isolando o ritmo e analisando ele sozinho com palmas. Então, eu tenho um grupo de colcheias, né? Vamos lá. Aqui, ó, um grupo de colcheias. Então, eu venho de uma semibreve, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. E eu entrei num grupo de colcheias. Então, quando a gente faz o treino com a palma isolada, quando eu chego para tocar no piano, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu já vou estar mais condicionada a entender o ritmo daquela música. Então, se tem algum compasso específico que você está achando difícil, faz essa análise com palma que vai te ajudar. Não se esqueçam que para a leitura de partitura ser boa e efetiva, você também precisa ler um pouquinho desses tempos. E você vai começar com músicas mais fáceis e depois avança. Para quem já tem um estudo do piano avançado, toca bastante, toca rápido, mas sente dificuldade na hora que pega às vezes a mesma música e vai ler a partitura, uma coisa que pode te ajudar é você todos os dias, 5 minutinhos que seja, você tocar músicas mais fáceis com partituras que você consegue ler. Então pega mesmo até partituras infantis bem básicas para você fazer esse treino de leitura e treinar o seu olhar para enxergar o desenho, os padrões das notas naquela música. Aí vocês vão treinar sem colocar nome de nota. Isso é importante porque às vezes seu nível tá aqui de tocar piano e o nível de leitura tá aqui. Então, conforme você vai estudando aos pouquinhos, esse nível vai subindo até você igualar, né, os dois. E é claro que você vai sentir uma certa dificuldade, né, às vezes até mesmo de pegar uma partitura mais fácil, mas não desista, você vai treinando aos poucos e condicionando o seu olhar. Essas peças não são para você decorar, viu? Então, tocou uma vez, deixa ela pra lá, não é para você decorar. Decora outras músicas que você já toca, né? Essas músicas específicas você não vai colocar nome de nota e não vai decorar. Vai analisar o tempo e vai analisar a estrutura por padrão. E aí você vai condicionando o seu cérebro aos poucos, combinado? Quando você estiver fazendo essa leitura dessa partitura que você escolheu, se você errar, não tente entender o que você errou. Vai seguindo em frente. Errou, passa para a próxima nota. Errou, passa para a próxima nota. O exercício aqui é tradução, é leitura na hora. Não é para você ficar caçando, essa nota é aqui, essa nota é aqui. Você vai fazer isso nas músicas que você já estiver estudando. Essa música de leitura, você errou, passa para a próxima nota. Errou, passa para a próxima. O importante não é acertar exatamente a nota, mas você analisar o geral, como é que está sendo a sua leitura de partitura. Eu falei antes para vocês pegarem livros com partituras infantis. Se você quer alguma indicação de livro para leitura mesmo, assim, leitura infantil que eu falei antes, deixa nos comentários a palavra leitura, que eu vou saber que você chegou até aqui e está procurando indicação desse tipo de material. Então vamos seguir? Agora a gente vai ver padrões um pouquinho mais avançados de leitura. Então vamos analisar esse primeiro aqui, ó. O que a gente tem? A gente já aprendeu repetição. Então quando a gente bate o olho, eu não vou ficar caçando notinha, isso a gente já sabe. Mas o que a gente vê? Tem 2 tipos de repetição. Uma repetição embaixo e uma repetição em cima. Só que elas estão alternadas. Isso aqui aparece bastante. Aparece muito na mão esquerda, né? Variações assim semelhantes. Isso aqui também aparece muito. Então vamos analisar o que está acontecendo. Quando eu escrevi isso aqui, quando eu fiz esse exercício, eu não pensei muito na melodia, então se ficar muito feio, que talvez fique, não se incomodem.
mas é só pra gente analisar o desenho. Então aqui eu tenho movimentos contrários, enquanto uma mão sobe, desce, a outra desce e sobe. Então, basicamente, a sua mão vai fazer isso no piano. Uma vai, a outra volta. Sempre quando a gente tem notas subindo, seja aqui ou aqui, as mãos vão para a direita. Para a sua direita, minha direita. Então, a mão vai para a direita. Quando a gente tem... Vou pegar outra cor. Quando a gente tem aqui, ó, descendo, as mãos vão para a esquerda. Então, se as notas estão descendo, elas vão para a esquerda. Agora, e se, que é o caso, né, a gente tem aqui uma subindo e uma descendo, então uma vai para a direita, outra vai para a esquerda. E se elas estiverem contrárias, ou vice-versa. Então, tá vendo? A gente já não tá nem olhando nota, a gente só analisou o movimento. Uma tá subindo e descendo, e a outra está descendo e subindo, né? Olha o desenho. E aí a gente vai tentar tocar. Então, desceu, subiu. Só que aqui eu coloquei um nível de dificuldade, porque essa aqui é toda sequenciada. Agora essa aqui ela tem esse salto e depois um salto aqui. Então aqui um salto de espaço e aqui um salto de linha. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso com calma. Então aqui, aqui, isso! Que som horrível que ficou esse final. Então vamos de novo. Pulou aqui e depois for descendo. Ai, não vou fazer isso não, esse C aqui não. Melhor, né? Aqui, ó. Acabei de ler na frente de vocês, né? Então, li as duas mãos. Então, vocês veem, tem um certo nível de dificuldade, mas se você já analisou primeiro, vai ficar mais fácil. Então, vamos seguir agora para essa leitura aqui. Aqui a gente tem uma subida, né? Subida e descida. Só que como... Deixa eu pôr de outra cor. Só que como a gente já conversou, vamos analisar antes. Aqui não é só uma subida, eu tenho saltos, ó. Então, eu começo no Dó aqui, aí eu vou pra próximo, perto. Aí eu salto, 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 salto e perto. Então, vocês viram que eu não falei nenhum nome de nota? Vou falar o nome das notas. Dó, Ré, Fá, Lá, Fá, Ré, Dó, Dó. Agora a gente vem para um outro padrão. Eu só queria mostrar esse daqui porque ele aparece em muitas músicas, que são os intervalos de oitava. E é bom a gente já começar a analisar, né? Intervalos de oitava, eles não são difíceis de reproduzir. Por isso que eles aparecem em muitas músicas, eles não são difíceis de reproduzir e eles dão uma sonoridade muito bonita. Então eles vão aparecer provavelmente, se você não pegou, você irá passar por eles em qualquer momento. Então a gente tem aqui, ó, a gente já aprendeu de analisar a subida. Se eles estão subindo, eles estão vindo pra cá. O intervalo de oitava significa que você tá tocando a mesma nota que você tocou embaixo, você toca em cima. E eles aparecem assim, ó. Se embaixo eu tenho linha, em cima vai ser espaço. Se embaixo eu tenho espaço, em cima vai ser linha. Mas analisa mais os tamanhos, a distância aqui, ó, de uma nota para outra. Ela é a mesma. Quando a gente bate o olho, a distância dessas notas é a mesma. Então vamos lá. E agora eu vou juntar com a outra mão, que eu já analisei e vi que elas estão descendo, né? Opa, descendo e aqui subindo. Então, movimento contrário.
Esse aqui, o que a gente pode analisar? Também é um padrão muito comum que aparece. Aqui eu já sei que as minhas notas estão descendo. Nada demais, eu já vou sinalizar aqui qual que é a minha nota mais alta. Se você não souber, vai fazendo a continha. Ah, eu sei que esse é um sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Ah, achei que esse é um fá, então já anota. Porque geralmente essas notas mais em cima são mais difíceis de ler. Então, anotei ali, é o meu fá. Só que na outra mão eu tenho um padrão que acontece, é muito fácil acontecer, que é o arpejo. Se não apareceu para você, ele vai aparecer também. E esse arpejo é um arpejo simples, é um arpejo de quinta e oitava, né? A gente vai tocar ele 2 vezes. Então, outra coisa que já podemos analisar. Se eu não sei quais são as notas, eu já analisei o padrão. Então, vamos ver? É repetido? Não conheço as notas. Então, você vai descobrir as notas e anota. Dó, sol e dó. E aí, esse eu toco 2 vezes. Então, vamos lá. Como é que é? Aí, outra coisa. Uma outra coisa que eu analisei também que eu não falei. Que é a junção das notas. Aqui também eu analisei que Fá vem junto com o Dó. E depois esse Mi veio junto com o Dó também. Então, a primeira seção fica assim. É Fá, Mi, junto com Dó e Dó. E aí você tem uma nota central, né? Deu pra ouvir agora? A junção disso tudo fica assim. Só que aqui eu já tenho uma outra coisa. Eu tenho um Ré que tá batendo com o meu Sol. Então, Fá, Mi, Ré, Dó. Aí você tem uma troca aí de tempo, né? De tempos marcantes. Uma outra coisa que a gente pode analisar também é um outro jeito, tá? De ver. Eu vou riscar aqui. E outro jeito, outra coisa que a gente pode analisar são os grupos. Esse Fá eu toco com 2 notas. Esse Mi eu também toco com 2 notas. E aí o meu Ré eu toco também com 2 notas. Às vezes, nesse caso não ajuda tanto, mas às vezes essa leitura de grupos também pode te ajudar a você enxergar melhor o que está acontecendo e não ver o desenho completo. Então, analisei primeiro o verde, depois o azul, depois o amarelo. E anota sozinho, né? Então, nessa aula nós falamos de leitura para partitura. Se você ainda tem muitas dúvidas sobre símbolos, como ler as notas, como ler as claves, as armaduras de clave, eu tenho uma apostila que explica tudo o que você precisa saber sobre teoria para o teclado. Se você tem interesse, acessa aqui o link na descrição que você vai ser direcionado direto para lá e vai conseguir adquirir a sua apostila. Bons estudos! Não deixe de ver o meu último vídeo, ele fala sobre dicas práticas se você estuda piano em casa sozinho. Tchau!